todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindo ao meu canal, PB Business Intelligence. Me chamo Paulo Beiro e compartilharei com vocês hoje um conteúdo bem legal. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Na continuidade da aula, né? Vamos detalhar agora, vamos detalhar um pouco mais sobre a visualização de dados para compreender melhor. Ok? A ideia por trás da visualização de dados, né, é que muitas vezes as informações contidas, né, os dados são complexos, pode dizer isso, difíceis de entender. Quando apresentados em formato de tabelas ou listas, vamos estabelecer listas assim, dashboards, imagens em si, né, ela fica um pouco mais fácil de analisar em si. Então, por outro lado, a representação do visual dos dados, em forma, como disse, de gráficos, outros elementos visuais, pode facilitar muito a compreensão de interpretação das informações. E as técnicas de visualização de dados incluem escolhas gráficas apropriadas para os dados e a utilização de cores e formas para destacar, né, a informação mais importante em si. E essa utilização de ferramentas interativas permite que os nossos usuários, né, consigam explorar mais os dados em diferentes perspectivas. E a visualização de dados amplamente utilizada em diversas áreas. E desde a apresentação de resultados, pesquisas científicas, até tomar de decisões para empresas, né? As visualizações de dados podem ser utilizadas para identificar tendências, padrões, anomalias nos dados, e bem como para comunicar as ideias complexas, né, de forma clara e compreensível também. Em resumo, né, o conceito fundamental da visualização de dados é utilizar gráficos e outros elementos visuais para a gente poder comunicar informações complexas de formas mais claras e compreensivas. E isso permite que as pessoas possam entender e interpretar que os dados também com mais facilidade e rapidez, certo? Por que devemos investir na visualização de dados, né? Existem várias razões pelo qual é importante a gente investir nisso, né, na visualização de dados. E eu vou falar alguma delas, ok? Primeiro que a comunicação efetiva, né? E a visualização de dados é uma forma poderosa de comunicar informações complexas de forma clara e concisa, né? A segunda é a identificação de padrões, ok? Que é a visualização de dados que pode ajudar a identificar padrões e tendências que não facilmente perspectivar os dados brutos em si, pode dizer assim. A terceira é tomar decisões informadas, e normalmente as visualizações de dados ela pode ajudar a gente a orientar as decisões de negócios e fornecer insights valiosos. A quarta também é fornecer transparência em si, né? A gente tem a visualização de dados que normalmente ajuda a fornecer transparência e responsabilidade que a gente pode ter. E a gente tem a quinta, acabei de esqueci de passar o top aqui, desculpa. Tem uma colinha aqui em si, né? Que tem a facilitar a colaboração em si. Normalmente ela visualiza, ela, ela ajuda a gente a visualizar os dados, né? Para poder ajudar a facilitar na colaboração entre equipes, departamentos e empresas em si, né? Então, essas são algumas das razões pelas quais é importante investir em visualização de dados. Okay? Em resumo, a visualização de dados é uma ferramenta bem poderosa que a gente pode ajudar a compreender melhor informações, né, na tomada de decisões em si. Okay? E a gente também tem qual a importância da visualização de dados em si, né? Qual a importância que ela traz para a gente em si. A importância que ela traz na visualização de dados, né, é extremamente importante por diversas razões, né? Algumas delas incluem comunicação efetiva, identificação de padrões, tomada de decisões informadas,
fornecimento de transparência, melhoria de colaboração em si, ok? Existem algumas dessas. A comunicação efetiva, a visualização de dados, ela pode transmitir informações complexas de maneira mais clara e concisa, né? Então, tudo isso vai tornando cada vez mais fácil para a gente, nas pessoas, que a gente consiga compreender melhor e além de tomar decisões de forma mais informativa, né? Tomar decisões mais claras em si. A gente pode ver, temos a segunda, que é a identificação de padrões e tendências, que é a visualização de dados que ajuda a identificar padrões e tendências que não seriam facilmente, não seria algo, não seria dados tão brutos, né? Algo tão bruto assim. E a terceira que a gente tem são tomadas de decisões informadas, né? Tudo isso vai da visualização de dados que a gente visualização de dados que a gente vai orientando em si, né? Então, cada decisão de negócio fornece insights valiosos. Então, tudo isso vai de quais informações a gente quer inserir em si. Normalmente, ela permite que as empresas se adaptam a mudanças de mercado e tudo isso identifica oportunidade de crescimento e otimiza os seus processos em si. Também temos fornecimento e a transparência, ok? São visualizações de dados que podem normalmente fornecer transparência, responsabilidade. Tudo isso permite que os usuários normalmente eles avaliem a qualidade, né, de cada informação que tem. Também a gente tem a melhoria e colaboração em si, né? São visualizações de dados que normalmente ela facilita na colaboração entre equipes em si. A equipe sendo grande ou pequena e também vai muito de departamentos e empresas, né? Permitindo que as partes normalmente precisam ser mais interessadas que trabalham junto, né? Pode falar que tem que ter uma comunicação bem legal entre elas, né? Entre elas juntas. Tudo isso para poder resolver problemas e tomar decisões mais informadas, ok? Em resumo, tudo isso, a gente pode dizer que a visualização de dados é uma ferramenta bem poderosa, muito poderosa para compreender, né, informações. E ajuda muito a gente na hora de tomar algumas decisões em si. Ela traz informações de cada colaborador, de cada pessoa, cada objetivo, entendeu? Tudo isso é muito importante, importante ver se por quê? Porque ela traz visualização de dados em todos os tipos de setores e organizações também, né? Então, a gente pode trazer isso de resumo. E como a gente pode resolver o problema de negócio com visualização de dados? A visualização de dados ela pode ser uma ferramenta muito eficaz, normalmente para resolver alguns problemas de negócio, né? Ah, no próximo slide a gente vai ter alguns passos e pode seguir, a gente pode seguir para utilizar nas visualizações de dados, né? Para resolver normalmente alguns problemas baseados em regras de negócio em si. Primeiro é definir problema. Segundo é coletar dados relevantes. Terceiro é análise de dados. O quarto é criar visualizações de dados. O quinto é identificação de soluções. O sexto é monitoramento, monitorar o progresso. Eu vou falar, vou detalhar um pouquinho cada vez mais, vou detalhar cada um, ok? O definir problema, o primeiro passo é entender claramente o problema do negócio que você está tentando resolver. Um exemplo disso é você está tentando identificar que as vendas de um produto específico estão diminuindo, ok? O segundo é a coleta de dados relevantes, né? Depois de definir que o problema é importante, coletar os dados relevantes que ajudarão a resolver. Normalmente esses dados podem incluir informações de vendas, dados demográficos, do público-alvo ou de dados concorrentes. O terceiro é analisar os dados. Uma vez que os dados, a gente tenha coletado esses dados, né? E você precisa analisar para poder entender o que eles estão dizendo. Tudo isso pode incluir a identificação dos padrões de tendência e anomalias também. Temos o quarto, que é a criar visualizações de dados. Depois de analisar os dados, a gente pode chamar a hora para criar visualizações de dados que permita a gente entender facilmente que os dados estão mostrando gráficos, tabelas,
mapas. Tudo isso pode ser usado para apresentar os dados de maneira mais clara e mais compreensível em si. Tem também o identificar soluções, né? Como eu disse, que normalmente a gente usa ele para visualizar dados em mãos. Tudo isso é possível identificar soluções para o problema de negócio. Por exemplo, né? A gente precisa identificar um público-alvo de um produto diferente. Uma nova estratégia de marketing. Aumenta a gente usar. O sexto é monitorar o progresso, né? Uma vez que a gente tem implementado uma solução, é muito importante monitorar o progresso dele e para poder avaliar a eficácia. Então, nessa nova visualização de dados, a gente pode acabar criando, né, para poder ajudar a monitorar o progresso e também identificar quaisquer ajustes precisam ser feitos. Ok? E, em resumo disso, né, em resumo da visualização de dados, é uma ferramenta para resolver problemas de negócios. Ela pode ajudar a gente a coletar análise de dados, identificar soluções e monitorar progressos ao longo do tempo também. Ok? Espero que você tenha gostado aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade.